Bom dia, mais um estudo do Vem Segue, onde eu vou compartilhar aqui Mosias capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 15. Bom, o que está acontecendo aqui é que Alma, né, ele foi expulso da presença do rei Noé porque ele estava defendendo ali, né, Abinad, né, o profeta Abinad. E o rei Noé também mandou os seus guardas para o matar. Então ele se esconde e ele escreve todas as palavras de Abinad ali. E depois ele começa a ensinar secretamente o povo essas palavras. Né? Ele começa a ensinar nas fronteiras ali, num lugar chamado nas águas de Mormon. E aconteceu que em um desses dias se reuniu 450 pessoas ali, né? E elas desejaram ser batizadas por Alma. Então Alma, acontece algo bem interessante aqui nesses versículos. Eu vou ler e vou explicando, tá bom? Então é Mosias capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 15. Começa assim: E então aconteceu que Alma tomou a Elã, que era um dos primeiros, e entrou nas águas e clamou dizendo: Ó Senhor, derrama o teu espírito sobre o teu servo, para que possa fazer este trabalho com santidade de coração. Lembra que eu falei que Alma, ele já era um membro da igreja, ele tinha autoridade, só que ele se desviou desse caminho, né? Inclusive ele tinha sido escolhido pelo rei Noé porque ele tinha o coração cheio de orgulho. Então, por causa disso, ele estava desviado do caminho. Mas, com a pregação de Abinad, ele acredita nas suas palavras e se arrepende. E ele começa a pregar essas palavras. E nesse momento aqui, ele está orando para que Deus ajude ele a fazer esse trabalho com santidade, que o Espírito do Senhor se derramasse sobre ele, para ele se sentir bem batizando as outras pessoas aqui, porque ele já tinha essa autoridade antes. Bom, ele continua dizendo: E havendo dito essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e ele disse: Elã, tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo, até que estejas morto quanto ao corpo mortal, e que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti, e que te conceda vida eterna, por meio da redenção de Cristo, a quem ele preparou desde a fundação do mundo. E aí então ele vem praticar o batismo, né, que é aqui no versículo 14 ao 15, diz assim: E havendo Alma pronunciado essas palavras, ambos, Alma e Elã, foram sepultados na água, e levantaram-se, e saíram da água, regozijando-se, estando cheio do Espírito. E outra vez tomou Alma um outro, e entrou pela segunda vez na água, e batizou-o, como havia feito com o primeiro, só que não sepultou a si mesmo outra vez na água. Então nós podemos ver que o primeiro aqui a ser batizado foi Elã, e quando Elã foi ser batizado, Alma ele se batizou junto, né? Ele entrou na água, se mergulhou na água junto e se batizou. Por que Alma ele fez isso? Se ele já tinha antigamente a autoridade de Deus, ele já havia feito o convênio, para você ter autoridade você tem que ter o batismo. Então veja o que aconteceu, ele foi lá e se batizou junto, né? O que está acontecendo aqui? Nas próprios versículo 12 aqui diz que ele fez uma oração ao Senhor: derrama o seu Espírito sobre mim. Ele não estava se sentindo completamente limpo. E nós sabemos que o batismo é para nos limpar, nos purificar do nosso pecado. Então ele se batizou junto ali, justamente para ele se sentir mais limpo, né, perante Deus ali. Ele já havia feito esse convênio antes, mas ele queria novamente confirmar, né, selar esse convênio que ele havia feito ali, porque ele era uma nova pessoa a partir daquele momento, né? Ele acreditou nas palavras de Abinad. Outra coisa também, nós podemos ver nesses versículos que Alma ele está organizando a igreja de Cristo, né? E por ele estar organizando, as pessoas que iam ser batizadas iam criar um registro, né, como membro da igreja. Ele estava organizando a igreja de Cristo. Então ele batizou as pessoas e batizou a si mesmo também para ter esse registro, né? Isso é uma hipótese, mas isso já aconteceu no passado, tá bom? Se nós formos ler lá em Doutrina e Convênio, na seção 13, que é a seção do sacerdócio arônico, né?
aconteceu no dia 15 de maio de 1829. Nesse dia, né, o que estava acontecendo? Nesse mês de maio estava tendo muita chuva e o trabalho de tradução estava muito acelerado, né, com Joseph Smith pronunciando as palavras e Oliver Cowdery escrevendo. Até que eles chegaram na parte em que Jesus Cristo, né, ele vem nas Américas após a sua morte e a ressurreição. E quando ele aparece aqui nas Américas, ele dá autoridade para algumas pessoas para exercer o batismo, né, para que as pessoas possam ser redimidas de seus pecados. Então eles saem, né? Eles vão até o bosque, a chuva já havia passado perto do rio Susquehanna, e ali eles fazem uma oração perguntando ao Senhor sobre esse batismo, sobre essa autoridade. E aí aparece a eles João Batista e confere a eles o sacerdócio arônico. Bom, e aí quando eles recebem esse sacerdócio arônico, ambos, né, entram na água, tanto Joseph Smith como Oliver Cowdery. E aí Joseph Smith batiza primeiro o seu amigo, Oliver Cowdery, e depois Oliver Cowdery vai e batiza Joseph Smith. Então, ou seja, nessa dispensação, a primeira pessoa a exercer, né, a autoridade do sacerdócio, a batizar, foi Joseph Smith, né? Só que o que acontece? Isso foi em 1829, no dia 15 de maio, o recebimento do sacerdócio arônico. A Igreja de Jesus Cristo, ela foi organizada, ela foi restaurada no dia 6 de abril de 1830. Então, só depois que foi feita a igreja como organização. E quando a igreja ela foi organizada, novamente Joseph Smith, a gente tem um registro que novamente Joseph Smith ele foi batizado para entrar ali como registro na igreja, para entrar para o rebanho de Deus. E esse é o versículo que nós vamos ler essa semana. Que Alma ele estava organizando a igreja que aquelas pessoas desejavam entrar para o rebanho de Deus. Então, é possível que alguma daquelas pessoas também já tinham sido batizadas e estavam sendo batizadas de novo para entrar para a igreja, tá bom? Porque estava sendo como organização ali. Então eu deixo essa mensagem, só deixando algo bem claro aqui para nós, né? Que Alma ele desejou ser batizado para se sentir limpo. E como que nós podemos se sentir limpo, tá bom? Deus ele instituiu um meio também, o sacramento para nós. Na época de Alma não tinha o sacramento, mas na nossa época tem, né? Foi substituído, né, o sacrifício de animais, né, o derramamento de sangue, o holocausto, pelo sacramento. Então no sacramento nós nos lembramos, né, de guardar os convênios com Deus, de guardar os seus mandamentos para que possamos ter conosco o seu Espírito. E lembrar sempre do sangue que Cristo ele derramou por nós, para que possamos ter sempre consigo, né, conosco, né, o Espírito do Senhor. Então, tendo o Espírito do Senhor conosco, nós vamos nos sentir limpos. Então, a maneira de nós estarmos renovando esse convênio do batismo é sempre estar tomando o sacramento. Bom, então fica essa dica aí que nós possamos fazer, ter esse Espírito do Senhor, nos sentir sempre limpo tomando o sacramento. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.